indicando que o bloqueio já começou no Brasil. Essa suspensão acontece, na verdade, de forma gradual, até que mais de 20 mil provedores de internet cumpram a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você se lembra, né? A gente vem trazendo aqui a informação de que o ministro determinou a suspensão completa, integral e imediata do funcionamento do X por causa de descumprimento de decisões judiciais e falta de um representante legal da plataforma do Brasil. A gente conversa nesse momento com uma pessoa que entende muito desse assunto. Arthur Igreja é especialista em tecnologia e inovação. E Arthur, desde cedinho, quando a gente vem comentando aqui, trazendo esse assunto do X, alguns dos nossos ouvintes, acredite, ainda têm acesso à rede, ainda conseguem acompanhar transmissões que são feitas ao vivo pelo X. Não recebi nenhum print de post que tenha sido feito nessa manhã, mas enfim, tem gente que ainda tem acesso às atualizações do X. Você é um desses privilegiados, entre aspas, ou o seu X também parou de funcionar por aí? Bom dia para você. Obrigada por nos atender nesse sabadão de manhã. Olá, bom dia. Desde ontem não funciona, então eu tentei fazer o acesso em casa e ontem, já no início da noite, não funcionava. Mas é esperado, até por isso que o prazo estipulado aí de 24 horas, ele é feito dessa forma, porque como você muito bem, como foi mencionado aqui, tem 20 mil provedores, então eles precisam tomar medidas. A medida é colocar o IP, que é o endereço da plataforma e do aplicativo, numa espécie de lista de banimento. Então isso leva tempo da pessoa, é um trabalho manual. Então é estranho falar isso quando falamos do mundo de tecnologia, mas é feito dessa forma mesmo. Pois é. Então, depende dos provedores, porque tem ouvintes perguntando em relação a isso. Falou, mas eu sou de tal, até citando operadoras, tentando entender. Falou, mas aparece para mim, por exemplo, última atualização há 8 horas, mas eu tô vendo um vídeo deste momento da transmissão da Band News FM, por exemplo. O que influencia nesse período de funcionamento ou não, para que vá desativando esses acessos, Arthur? Olha, sinceramente é caso a caso, tanto que enquanto nós estamos falando aqui, eu acabei de fazer um teste. Quando eu falei que ontem eu não conseguia acessar, eu estava em casa, em Curitiba, no começo da noite não funcionava. Agora eu estou fazendo um pit stop aqui no aeroporto de Brasília, usando a conexão do aeroporto, está acessando normalmente. Então, é realmente caso a caso, cada provedor, cada operadora, ela tem que ir lá entrar e tomar essa medida, fazer esse ajuste. Precisamos lembrar também que tudo isso aconteceu durante uma sexta-feira, hoje é sábado, então nem todas as empresas estão com seu pleno contingente, ou isso está longe de ser uma medida que eles fazem todo dia, então é por isso que leva esse tempo, e algumas regiões do Brasil, algumas pessoas vão ter acesso e outras não. Só para ficar mais fácil de entender, é o mesmo efeito que acontece quando, por exemplo, um determinado aplicativo sai do ar, mas não por efeito judicial, mas por alguma falha. Por vezes ele continua funcionando em certas regiões do país, porque toda essa infraestrutura de internet ela é extremamente capilarizada, né? Então, se nós estamos falando aí de 20 mil operadores, é como se fossem 20 mil, enfim, estradas diferentes ou operadoras de estradas, né? Sem querer fazer um trocadilho, mas já fazendo, o Arthur Igreja tá só o Twisters. Lembra desse filme, Os Caçadores de Tornados? Que eram nos Estados Unidos, que eles saíam ali em busca de tornados. O Arthur Igreja tá fazendo o Twitter. Ele tá viajando pelo Brasil atrás de sinais onde ele consegue acessar o Twitter. Arthur, você me desculpa, tá? Mas as piadas aqui infames, elas são inevitáveis. Eu apoio integralmente memes, piadas de gosto duvidoso, então tá tudo certo. Até porque a gente vai ter que abrir um novo espaço para fazer isso, né? Uma vez que o X era um palco muito grande para esses memes e para essas piadas. Agora, Arthur, ontem saiu uma decisão, né? Uma atualização da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Deixou muita gente confusa no momento em que ela foi divulgada. Por quê? Porque, segundo a decisão, o ministro proíbe a utilização das VPNs, né, para acessar o X aqui dentro do Brasil. E aí, na sequência, no meio da noite de ontem, ele colocou essa atualização que dizia a respeito às VPNs, mas, na verdade, as empresas que disponibilizam a gente pode chamar de download desses aplicativos que conseguem fazer a conexão entre uma coisa e outra,
ficou um pouco entroncada, né, essa informação. Queria só confirmar com você. Primeiro, segue valendo a multa para quem usa VPN e tentar acessar o X no Brasil. Segundo, explica para a gente exatamente do que se tratam essas VPNs, né? E elas são utilizadas de outras formas. Não fazia sentido o ministro manter aí essa proibição, né, de download de aplicativos de VPN no Brasil? Não faz sentido nenhum. Então, eu confesso que quando saiu a primeira nota, eu, do ponto de vista técnico, não entendi absolutamente nada. Então, a minha primeira impressão era, tem um erro aqui, ou ele foi extremamente mal assessorado ao emitir essa nota. E por que eu estou falando isso? VPNs são conexões que têm um intermediário no meio do caminho para você ter criptografia, segurança. É muito comum usar isso. Não é para ficar acessando conteúdos ilegais, dark web, não é nada disso. Eu sempre cito que tem muitas empresas que têm unidades em N regiões do mundo, elas precisam estabelecer um canal seguro. Então, a VPN te permite conectar um servidor em outro país com segurança. Então, imagina que uma empresa está sediada na França, lá que estão seus documentos mais valiosos, ela tem que criar um canal seguro, não pode ser uma conexão pública. Então, é o equivalente a quando a pessoa conecta, sei lá, numa Wi-Fi de um shopping center, ela está com um nível de segurança menor. Quando ela está conectada numa VPN, ela consegue aumentar o nível de segurança e também acessar conteúdos que só estão disponíveis em outros países. É por isso que muita gente usa a VPN para quê? Para, por exemplo, assistir conteúdos de streaming que não estão disponíveis no Brasil. Os catálogos são de país, os contratos são país a país. Então tem série que tem aqui, não tem em outro país, e o contrário também é verdade. Então o que aconteceu foi o seguinte, a impressão que fica é que alguém falou, olha, o X vai sair do ar no Brasil, mas quem usar a VPN vai continuar acessando. E daí alguém teve a brilhante ideia, eu estou sendo irônico aqui, de falar o seguinte, então bane VPN também. VPN não tem nada a ver com só acessar o X. E aí quando veio essa medida de tirar os aplicativos de VPN, imagina só, as empresas de VPN, que são enormes, tem milhões de pessoas que usam isso, elas estão sendo afetadas e elas têm nada a ver com a história. Então, essa medida, por isso que ela foi alterada num segundo momento, porque ela originalmente previa que a loja do Google e da Apple teriam que tirar qualquer aplicativo de VPN do ar. E lembrando que não são só aplicativos, tem VPNs gratuitas através de navegador, então, ou seja, é uma colcha de retalho essa história. Agora, até esse momento, a multa continua valendo, é uma multa que eu também entendo que não tem absolutamente pé nem cabeça, não tem nexo algum, porque o usuário, por dois motivos. Primeiro, se o usuário conectou num servidor que está fora do Brasil, é assim que a internet funciona, ele vai conseguir acessar o X, vai conseguir acessar o que ele quiser. Segundo ponto, quando ele estiver usando VPN, ele está fazendo uma navegação que se tornou anônima. Eu não tenho a menor ideia, tecnicamente, do ponto de vista da tecnologia, como é que a justiça brasileira pretende fazer o tracking, o acompanhamento, o rastreamento para poder multar esses usuários. Então, parece uma daquelas medidas, a história da VPN parece uma medida que ela vem para tentar causar um certo pânico, um certo bloqueio, especialmente com essa história da multa de 50 mil reais, mas ela nem na prática é execuível, não tem nem como rastrear os usuários ou aplicar essa multa. Arthur, muitos usuários estão migrando para outras plataformas e as pessoas, nesse momento de crise ou nesses momentos de crise, acabam buscando alternativas. Quais são as alternativas ao X? E, na sua opinião, outras podem ganhar força? A gente sabe quando o WhatsApp, por exemplo, fica fora do ar, todo mundo lembra do Telegram ou do Telegram. Mas as pessoas não ficam sem se comunicar e acabam fazendo cadastro, enfim, migrando para outras. Quais são as alternativas? E elas têm força de, enfim, captar esses usuários, seguirem aí com vida longa? Olha, Débora, tem o Blue Sky, que é uma plataforma muito parecida, mas talvez o Brasil vai se tornar um caso de estudo se o Threads da Meta, que foi aquela plataforma lá que foi lançada anexa ao Instagram, né? Quer dizer, a pessoa nem criava a conta. Se ela tem Instagram, ela tem o Threads. Muitas vezes ela nem percebe. E o Threads é uma tentativa da Meta de fazer algo muito parecido com o X, com o Twitter. Vamos ver, né? Porque temos que lembrar também que a internet hoje ela já é muito, muito diferente do que era quando o X
apareceu lá no em meados dos anos 2000. Por que eu estou falando isso? Porque lá no começo tinha poucas redes sociais e os formatos eram muito diferentes. Então o Twitter não tinha nada a ver com o Facebook, que também tinha muito pouco a ver com o Orkut, que basicamente era o que existia à época. Então me parece que hoje as pessoas já são multiplataformas, elas já ocupam o seu tempo de tela total, que é de muitas horas, elas ocupam um pedaço no TikTok, um pedaço no Instagram, um pedaço no X. Então, eu não acho que, por exemplo, quem é um usuário assíduo vá necessariamente migrar unicamente para uma outra plataforma. Então, pode ser que esse tempo de tela, essa comunidade que é muito, muito fã de Twitter e de X, pode ser que ela comece a usar mais o Threads, o Blue Sky e alguns outros concorrentes, mas me parece que o comportamento mais provável seja que esse tempo de tela ou esse formato de comunicação simplesmente se dilua em outras plataformas. Traduzindo, de repente a pessoa fazia aquela publicação num texto curto no X, ela vai colocar esse texto curto no Instagram, em alguma outra plataforma. Para encerrar, Arthur, qual a sua perspectiva com relação a essa retomada do X no Brasil? Você acredita em acordo? Eu sei que é uma coisa de opinião, talvez de informação de bastidor que você tenha, mas você acredita em negociação, acredita em restabelecimento de escritório do X no Brasil, em cumprimento das regras no nosso país para que a plataforma volte a funcionar por aqui? Em quanto tempo? Olha, conhecendo o perfil, porque aí enfim, estamos aqui especulando, mas tem muito a ver com o perfil dos envolvidos, né? São perfis duros, né? Então não me parece que, por exemplo, depois de toda essa escalada, depois de todas essas ameaças, cada um tentando firmar território, eu não acho que simplesmente na segunda-feira o Elon Musk vai falar, puxa, me arrependi e vou voltar atrás. Não é o tipo de perfil que ele tem. Então, eu não ficaria surpreso se nós simplesmente ficarmos sem o X no Brasil, assim como acontece em vários outros países onde a plataforma passou por processos similares e ela está fora há muito tempo. Agora, o que pode acontecer no mercado? Pode ser que no meio do caminho, quando o assunto é Elon Musk, de um dia para o outro pode mudar tudo, ele pode vender o X. E aí o X pode se tornar uma empresa radicalmente diferente, restabelecer os seus negócios no Brasil. Mas eu só queria chamar a atenção para um outro ponto rápido aqui, que é o seguinte. O que eu acredito que vai acontecer nos próximos dias é que vai escalonar a outra confusão, que é a confusão relacionada à Starlink. Que a Starlink também tem Elon Musk como um dos seus principais sócios, é uma empresa que provê acesso à internet no Brasil, é uma das empresas notificadas pela Anatel para tirar o X do ar em 24 horas, só que ela faz o serviço direto ao consumidor através de satélite. Traduzindo, eu não acho também que a Starlink vai tirar o X do ar, e aí nós vamos ver, eventualmente, um segundo conflito envolvendo o Starlink, Elon Musk, justiça brasileira, e aí a coisa pode ficar muito, muito complicada, porque tem muitos brasileiros que só conseguem acessar a internet usando única e exclusivamente o Starlink. Ou seja, pode não ser o fim dessa confusão, muito pelo contrário, pode ser o começo de uma confusão ainda maior. Meu Deus do céu, verdade. Ponto importantíssimo que você tocou agora. Até porque, né, Arthur, tem circulado nas últimas horas, sobretudo depois de Starlink vir também à pauta, o fato de a Starlink talvez ter acesso a informações estratégicas de segurança do Exército Brasileiro, né? Estava ouvindo isso, inclusive. Sim. Procede essa informação? A gente tem que ficar em alerta até que ponto, né, com essa relação aí de Starlink, Elon Musk, informações estratégicas do Brasil e batalha judicial no meio disso tudo. Só para explicar, se você puder também, por favor, explicar assim de forma Claro. Até que superficial para o nosso ouvinte, do que se trata, né, Claro. Starlink exatamente. Então vamos lá, como é que as pessoas hoje usam a internet? Elas usam usando 3G, 4G, 5G, então ela está conectando o smartphone dela a uma torre que está perto da casa dela ou do comércio, da loja que ela tem, da empresa que ela trabalha. A outra forma é através de fibra ótica, que daí é um desses 20 mil provedores que passou cabo ali na sua rua e você está conectando no que se chama de armário ali de conexão, então você tem lá o seu ponto de conexão. O que acontece é que o Brasil, com as suas dimensões e os seus desafios,
tem inúmeros lugares onde isso simplesmente não é viável. E aí o que acontece? As pessoas não têm internet. Então a Starlink, ela passou a oferecer um serviço que hoje é razoavelmente acessível, é uma antena que se conecta a um conjunto gigantesco de satélites que a Starlink tem, e aí a pessoa conecta direto no satélite. Então é extraordinário, porque nós temos hoje comunidades indígenas que usam a internet dessa forma, mas principalmente o agronegócio, e você mencionou o Exército, a Starlink tem contrato também com a Marinha, e nós temos que lembrar tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. A Starlink disponibilizou essas antenas para que a internet continuasse funcionando durante toda a crise que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, me parece que a questão não é tanto das informações, porque um provedor ele não armazena as informações que ali trafegam, especialmente informações sigilosas, como é o caso do Exército, da Marinha e tudo mais. Então, a principal preocupação não é com o acesso ou guarda dessas informações, porque não é o papel dela. Mas, olha só o que aconteceu nessa semana. O X tem hoje acumuladas mais de 18 milhões de multas, 18 milhões de reais em multas no Brasil. Para poder garantir o pagamento dessas multas, o que a Justiça brasileira entendeu? Que deveria congelar as contas da Starlink. A Starlink, nesse momento, está com suas contas congeladas, o que fere um princípio no Brasil da individualidade da pessoa jurídica. O que isso quer dizer em português claro? Cada empresa é cada empresa, então elas não formam necessariamente um grupo econômico. E aí ontem a Starlink está tentando destravar suas contas. Então o que eu quero dizer, ela foi notificada porque ela é um provedor de internet, só que ela é um provedor de internet via satélite e quem determina as regras lá dentro é o Elon Musk. Então o que acontece? Passadas essas 24 horas, imagina que a Starlink não derruba o X e aí vem uma ordem judicial para tirar não só o X do ar, mas a Starlink do ar. E aí nós vamos ter um problema, não só com o Exército, com a Marinha e com comunidades que usam esse serviço em locais remotos, mas com um dos principais motores da economia brasileira, que é o agronegócio. E aí a confusão pode ficar bem feia. Vamos acompanhar de pertinho. A gente agradece assustada, demais. estava um pouco menos assustada depois de conversar com você, Arthur. O Obrigada. buraco viu? é mais embaixo. Não, brincadeira. Como se a culpa fosse dele, né? Dessa confusão toda. Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, obrigada pela gentileza de atender a Band News FM. Bom fim de semana.